as mentiras sobre o 7 de outubro e a guerra em Gaza continuam a se espalhar. Com tantas histórias horríveis e verdadeiras de sofrimento, é difícil separar o fato da ficção, especialmente quando as histórias falsas são salpicadas de verdades. Vamos analisar 5 histórias falsas de ambos os lados desta guerra terrível para entender quais verdades mais profundas ajudaram a propagar as mentiras. Porque as pessoas afirmaram que 40 bebês foram decapitados no dia 7 de outubro. Logo após o massacre de 7 de outubro, houve uma alegação de que o Hamas decapitou 40 bebês. Essa história se espalhou loucamente pela mídia, como era de se esperar. É uma imagem chocante, de pesadelo. Chegou até mesmo ao Salão Oval, com Biden dizendo que tinha visto imagens de terroristas decapitando crianças. Mas logo a história começou a ser retraída. Biden esclareceu que não tinha visto fotos, apenas reportagens. Oficiais israelenses afirmaram não poder confirmar a alegação específica sobre 40 bebês decapitados. Israel foi rapidamente acusado de espalhar desinformação deliberadamente, colocando em dúvida todos os relatos terríveis que emergiram do massacre de 7 de outubro. Então, era apenas propaganda israelense? Vamos ver como a história se desenvolveu. Começou com um clipe de notícias israelense viral de uma comunidade que havia sido atacada em 7 de outubro. O exército israelense diz que ainda não tem um número claro de bebês. Suas cabeças foram cortadas. Foi isso que eles disseram. Abatidos a tiros, famílias completamente abatidas a tiros em suas camas. Horas depois, a repórter complementou com uma postagem dizendo que soldados disseram a ela que acreditam que 40 bebês e crianças foram mortos no massacre. 2 informações precisas e separadas foram combinadas, formando a falsa alegação de que 40 bebês foram decapitados. A transmissão da repórter foi uma das primeiras visões públicas do local das atrocidades. As pessoas estavam desesperadas por informações, já que ainda não havia muita coisa disponível, e a verdade era absolutamente infernal. Famílias foram massacradas e torturadas. Bebês foram assassinados, e sim, alguns bebês foram encontrados sem suas cabeças. Mais de 1.200 israelenses mortos. Mais de 250 homens, mulheres e crianças sequestrados. Considere o trauma que os israelenses estavam passando. Seu senso fundamental de segurança foi destruído. Tudo era possível. Até mesmo 40 bebês sendo decapitados. Foi o que veio a seguir, que pegou tantas pessoas de surpresa, porque quando aquele único detalhe foi desmascarado, o próprio desmascaramento se tornou viral, criando confusão e dúvida sobre o que realmente aconteceu em 7 de outubro. Por que eles continuam mencionando tanto o Hamas? Faz parte da propaganda deles promovida desde o início dos anos 2000? Isso facilitou para as pessoas acreditarem que o dia 7 de outubro não foi tão ruim, ou que as atrocidades não ocorreram de fato. Acreditar que Israel divulgava propaganda falsa para demonizar os palestinos. Acreditar que o Hamas são apenas combatentes da liberdade usando resistência justificada. É incrível como a total transparência de Israel em relação a essa história acabou sendo usada contra ela. Número 2. As forças de defesa de Israel mataram intencionalmente civis israelenses em 7 de outubro, como parte do protocolo Hannibal. Ok, então em 19 de outubro, a autoridade palestina emitiu uma declaração oficial, alegando que todos os civis israelenses massacrados no Festival de Música Supernova, em 7 de outubro, foram na verdade mortos pelas forças de defesa de Israel, não pelo Hamas. Eles disseram que helicópteros israelenses bombardearam os festeiros israelenses como parte de uma política militar israelense chamada Protocolo ou Diretiva Hannibal, que, de acordo com a declaração da AP, permitia à polícia e ao exército de ocupação matar todos. Claro, a alegação é totalmente falsa. Centenas de terroristas do Hamas atacam o festival, torturando pessoas, agredindo sexualmente mulheres, matando 364 civis. Esses devem ser fatos indiscutíveis, verificados por inúmeros relatórios e orgulhosamente documentados por filmagens feitas pelos próprios terroristas. Mas a história ainda se espalhou pelo globo. Israel está matando intencionalmente seus próprios reféns? O protocolo Hannibal inspirou inúmeras buscas no Google, e o resultado das pesquisas pode surpreender você. Como todas as grandes teorias da conspiração, o protocolo Hannibal tem apenas o suficiente de verdade para aparentemente justificar a mentira. As forças de defesa de Israel tinham uma ordem militar controversa, o protocolo Hannibal, que permitia às tropas fazer o necessário para prevenir o sequestro de um companheiro, mesmo que isso arriscasse a vida do soldado.
O protocolo surgiu após soldados israelenses não atirarem em um veículo que fugia com um soldado sequestrado. O verdadeiro protocolo Hannibal foi revogado em 2016 e nunca foi sobre matar intencionalmente soldados para prevenir o seu sequestro. O objetivo era autorizar as tropas a atirar nos sequestradores, mesmo com o risco de ferir o soldado. E essa é uma diferença-chave. Mas o mais importante, o protocolo Hannibal nunca se aplicou a civis. Uma investigação da Força Aérea Israelense revelou que um helicóptero atirou em terroristas, matando acidentalmente um refém israelense que estava com eles. Mas ver uma tragédia isolada como parte de uma conspiração generalizada é absolutamente falso. A autoridade palestina apagou as postagens falsas, mas o dano está feito e a teoria da conspiração do protocolo Hannibal persiste. Quem de fato bombardeou o hospital Al-Ali, matando centenas de civis, e que verdades ajudaram a propagar essa mentira? Em 17 de outubro, uma explosão mortal abalou o hospital Al-Ali, na cidade de Gaza, onde muitos civis palestinos haviam se refugiado. O Ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo Hamas, imediatamente acusou Israel de mirar intencionalmente no hospital na explosão, alegando cerca de 500 mortes. O Hamas agora está dizendo que acredita que 500 pessoas foram mortas. Antes que o exército ou governo israelense tivessem qualquer chance de investigar, as manchetes correram com a história culpando Israel pela explosão. Os artigos se basearam totalmente na palavra do Ministério da Saúde de Gaza, frequentemente sem revelar que o ministério é gerido pelo Hamas. A história se espalhou rapidamente, com líderes e organizações internacionais condenando Israel. O rei da Jordânia chamou isso de um hediondo crime de guerra intolerável. E então começaram a surgir as retratações. Então, o que realmente aconteceu? O primeiro indício de suspeita foi a rapidez com que o Hamas afirmou que 500 pessoas haviam sido mortas, antes que fosse possível contar os corpos. O problema seguinte era que não foi o hospital atingido, mas sim um estacionamento ao lado. Por fim, e crucialmente, o local da explosão era completamente diferente de outros alvos atingidos por bombas israelenses. Descobriu-se que a explosão foi causada por um foguete disparado erroneamente pelo Jihad Islâmico Palestino. Foi isso que Israel, os Estados Unidos da América, o Reino Unido, a França e o Canadá concluíram com base em suas fontes de inteligência. Parece que foi... Investigações independentes de vários veículos de mídia mainstream chegaram à mesma resposta que a outra equipe. Até mesmo a Human Rights Watch disse que as evidências disponíveis tornavam um ataque aéreo israelense altamente improvável e estimou entre 100 e 300 mortos. O New York Times publicou uma retratação, mas a Al Jazeera segue promovendo a mentira. Então, por que as pessoas foram tão rápidas em culpar Israel e por que a imprensa aceitou tão facilmente a versão dos eventos do Hamas? Após 10 dias de bombardeio israelense sem precedentes em Gaza, é difícil imaginar o quão aterrorizadas as pessoas de Gaza devem ter se sentido. Israel nunca negou que civis estão morrendo, enquanto mira em terroristas que estão se escondendo entre eles. E não é segredo que o Hamas opera intencionalmente a partir de escolas, mesquitas e, sim, até mesmo hospitais, transformando-os em alvos militares. Portanto, não surpreende que as pessoas tenham acreditado na mentira. Mas quando Israel inevitavelmente ataca esses lugares, as histórias muitas vezes ignoram o uso de escudos humanos pelo Hamas, em vez disso, criando narrativas que pintam Israel como um agressor insensível que intencionalmente mira em civis. Número 4. Os gazãs falsificaram ferimentos com maquiagem? No dia 9 de novembro, um porta-voz do primeiro-ministro de Israel postou um clipe de vídeo que parecia mostrar um maquiador aplicando sujeira e sangue falso em uma jovem numa maca. Ele afirmou que isso mostrava como os gazãs estão enganando a mídia internacional com ferimentos falsos. Mas, como se vê, o vídeo é apenas as filmagens dos bastidores de um curta-metragem do Líbano. E se você assistir a esse filme, é bastante óbvio que não se destina a enganar ninguém. Então, por que as pessoas acreditaram tão rapidamente na mentira? Dentro da sociedade israelense, já há um profundo ceticismo quanto aos vídeos dramáticos produzidos pelos palestinos para angariar simpatia internacional. Existe até um termo para isso, Pollywood. Embora não esteja claro o quão extenso é o Pollywood,
Por um lado, é absolutamente verdade que Gaza é brutalmente governada pelo Hamas, com controles rigorosos sobre as informações que chegam ao mundo. Por exemplo, foi relatado que o Hamas permite que repórteres filmem vítimas civis e depois os obriga a desligar suas câmeras na chegada de combatentes feridos ou mortos, para aumentar a percepção de que Israel só mata civis. Para muitos, a ausência de imprensa livre em Gaza gera automaticamente um grande asterisco nas informações produzidas no local. Também é verdade que ativistas palestinos às vezes posam para jornalistas, como lançadores de pedras, sendo fotografados mesmo sem israelenses por perto. É uma situação benéfica para ambos. Os ativistas promovem sua narrativa e os fotógrafos obtêm suas fotos. Por outro lado, quero ser claro. Mesmo que haja alguma verdade na etiqueta Bollywood, absolutamente não podemos usar isso como desculpa para ignorar o sofrimento real e as verdadeiras tragédias. Não importa de que lado você está, algum ceticismo é sempre justificado, mas não podemos permitir que o ceticismo se transforme em cegueira deliberada. Mas há outra razão, mais complexa, para essa história se espalhar tão facilmente, porque para algumas pessoas a mentira é muito mais conveniente do que a verdade. Me ouça! Me ouça! Mesmo que alguém culpe o Hamas por iniciar esta guerra, mesmo que culpem o Hamas por se infiltrar na população civil, aumentando a morte e o sofrimento dos habitantes comuns de Gaza, mesmo que acreditem que a invasão de Israel a Gaza é completamente justificada e necessária e que a única chance de paz real é eliminar completamente o Hamas, mesmo assim, ainda é difícil lidar com o devastador impacto sofrido pelos civis palestinos. É muito mais fácil escolher acreditar em qualquer coisa que minimize esse sofrimento, qualquer coisa que faça parecer que as coisas realmente não são tão ruins quanto são. Número 5. Soldados israelenses agrediram sexualmente mulheres palestinas no hospital Al-Shifa. Em 24 de março, a Al Jazeera entrevistou uma mulher de Gaza que afirmou ter testemunhado soldados das Forças de Defesa de Israel agredindo sexualmente e matando mulheres no hospital Al-Shifa. A história compreensivelmente se tornou viral, alimentando a raiva contra Israel. Portanto, apesar da resolução de hoje condenar corretamente a violência sexual do Hamas, fico perturbada por ela ignorar e apagar completamente qualquer violência sexual e abuso cometido pelas forças israelenses contra os palestinos, especialmente crianças. Mas logo foi completamente desmascarado por uma fonte improvável, o Hamas. A Al Jazeera deletou referências à história original, e um colunista da Al Jazeera postou que investigações do Hamas revelaram que a história do estupro de mulheres no hospital Al-Shifa foi fabricada. De acordo com o repórter, a mulher inventou a história para despertar o fervor e a fraternidade da nação. Então, por que as pessoas aceitaram a mentira tão rapidamente? Acredito que existem dois motivos principais. Primeiro, a história chegou após vários relatos de violência sexual cometida contra israelenses em 7 de outubro e contra reféns israelenses mantidos em cativeiro. Em 11 de março, apenas 2 semanas antes da Al Jazeera transmitir sua história falsa, uma oficial da Organização das Nações Unidas relatou ao Conselho de Segurança que ela encontrou informações claras e convincentes de que violência sexual, incluindo estupro, tortura sexualizada e tratamento cruel, desumano e degradante, foram cometidos contra reféns. Sobre os ataques de 7 de outubro, há indícios razoáveis de que violência sexual relacionada ao conflito, como estupro e estupro coletivo, ocorreu em ao menos 3 locais. Não é surpreendente que os apoiadores palestinos estivessem ansiosos para crer em uma história que acusa Israel dos mesmos crimes. A segunda razão pela qual acho que as pessoas estavam tão prontas para acreditar nesta história é porque há uma longa história de demonização na sociedade palestina que pinta os israelenses como malvados. A violência sexual se encaixa perfeitamente na narrativa atual. Esse mito de Al-Shifa ecoa o que aconteceu na aldeia árabe de Deir Yassin em 1948, após uma batalha sangrenta entre forças judaicas e árabes. Não vou amenizar a situação. Foi violento e terrível, e muitos civis árabes foram mortos pelas forças judaicas. Mas após a batalha, propagandistas árabes reclassificaram isso como um massacre e espalharam a falsa alegação de que os judeus agrediram sexualmente os residentes locais. Eles esperavam que a história motivasse os exércitos árabes locais a lutarem contra os judeus. Mas o plano deles saiu pela culatra, porque quando os palestinos locais receberam notícias sobre Deir Yassin, ocorreu um êxodo em massa. E a história de Deir Yassin também dá uma pista sobre o que inicialmente me confundiu totalmente sobre essa história.
Por que foi o Hamas quem desmascarou a mentira? Parece que a história falsa de assédio sexual do Forças de Defesa de Israel afetou o povo de Gaza de forma semelhante às alegações de Deir Yassin sobre os palestinos no passado. Segundo o blogueiro israelense Abu Ali Express, muitos gazenses do norte deixaram suas casas e fugiram para o sul após ouvirem notícias falsas sobre atrocidades israelenses. Mas desde o início da guerra, o Hamas tem tentado impedir que os civis fujam para o sul. O Hamas, grupo que controla Gaza, está impedindo os civis de deixarem suas casas. De acordo com este blogueiro, é por esse motivo que o Hamas decidiu desmentir a história. Então, qual é a conclusão dessas histórias desmentidas? As maiores teorias da conspiração geralmente têm um fundo de verdade por trás delas. Devemos ter cuidado para não deixar uma pequena verdade se transformar em uma grande mentira, como a forma que o protocolo Hannibal se transformou em uma falsa alegação de que Israel matou intencionalmente seus próprios civis. Por outro lado, também não podemos deixar uma história falsa nos impedir de reconhecer uma verdade subjacente. Mesmo que 40 bebês não tenham sido decapitados, isso não apaga as atrocidades de 7 de outubro. Mesmo que Bollywood possa criar algumas notícias falsas, isso não apaga o enorme sofrimento dos palestinos. Por fim, devemos ser honestos sobre nossos próprios preconceitos. Temos que perceber quando estamos escolhendo acreditar em algo apenas para que possamos condenar alguém, apesar de não termos todos os fatos. Todos nós temos um perigoso hábito de acreditar no que queremos acreditar, contanto que isso apoie nossa perspectiva existente. E se não abandonarmos esse hábito, compartilhar mentiras pode ser tão ruim quanto inventá-las.